Capítulo 2485 Legado da Família, Parte 1. Você percebe que aqueles mesmos monstros que você quer salvar já mataram muitos inocentes. Que eles provavelmente vão tentar te matar assim que te virem. Firval perguntou. Eu sei disso, mãe, mas se coloque no lugar deles. Faluel respondeu. Essas pessoas foram enganadas, experimentadas e doutrinadas a vida inteira. Quem sabe que mentiras Glemos contou a ele sobre o conselho, e mesmo que depois de sua morte eles descobrissem a verdade, eles têm todo o direito de ficar aterrorizados. Eles sabem que nenhuma raça perde tempo para negociar com os membros de uma espécie caída. Nós simplesmente os matamos como pragas, sem perguntas. Você pode nos culpar. Firval inclinou a cabeça. Monstros são uma praga viva. Eles devoram tudo e todos até transformarem até mesmo o solo mais fértil em uma terra estéril. E então eles seguem para a próxima área. Eles se multiplicam tão rápido que alguns dias de hesitação podem lhes dar a oportunidade de dobrar seus números. Não, mas também não posso culpá-los. Faluel suspirou. Tornar-se uma raça caída significa se tornar um escravo de seus impulsos básicos e sofrer de uma fome eterna e uma vida curta. Monstros fazem o que precisam para sobreviver. A malícia e a crueldade deles não são inatas, mas o resultado de suas duras existências. No caso dos filhos de Glemos, a situação é ainda pior. Eles recuperaram a sanidade e têm esperança no futuro, o que os deixa ainda mais desesperados. Eles sabem que sem o harmonizador eles voltarão ao seu estado miserável e não têm razão para esperar que outros lhes mostrem misericórdia ou compreensão. Todos consideram suas vidas dispensáveis e muito menos valiosas do que os recursos mágicos que os monstros revertidos consomem para sobreviver. Mesmo que o conselho os deixe viver, mas os exile do Geysermana, eles perderiam todas as chances que têm de uma vida normal. Tudo que sofreram e todas as suas pesquisas seriam em vão. A menos que ofereçamos a eles um vislumbre de esperança para se agarrarem, espero que lutem até a morte. Já falhei com uma pobre garota chamada Echidna por causa da minha ganância. Faluel compartilhou com sua mãe as maravilhas das habilidades dos Fomor despertos. A Hidra anciã ficou impressionada com a destreza dos olhos de Echidna, imaginando se as cabeças de uma Hidra poderiam ter o mesmo potencial. Isso explicaria por que perdemos nossas asas. Ela ponderou. Faluel também mostrou a Firval quão desesperada Echidna estava e como ela havia escolhido acabar com sua vida no momento em que confundiu o entusiasmo de seus captores pelos harmonizadores com cruel indiferença à sua situação. Pobre criança! Disse a Hidra anciã. Uma palavra gentil e um pouco de empatia teriam salvado a vida dela. De fato. Faluel assentiu. A morte dela ainda me assombra até hoje e não quero matar mais ninguém, a menos que seja necessário. Se decifrarmos o segredo dos harmonizadores, posso oferecer a todos que se renderem a oportunidade de viver acima dos meus Geyseres. Eu assumirei a responsabilidade por suas ações e meios de subsistência e com os harmonizadores retornando seus ciclos de vida ao normal, o Conselho não terá razão para se opor ao meu pedido. Especialmente se eu compartilhar os harmonizadores com eles. Parece um plano, mas um que vai custar caro. Um bando de estranhos realmente vale a pena perder sua exclusividade sobre os harmonizadores? Firval perguntou. Normalmente, eu diria que não. No entanto, se não estivermos preparados, podemos acabar como Giera. O harmonizador pode dar às raças caídas uma nova vida e a Giera uma maneira de repovoar suas terras. As notícias das marés monstruosas chegaram a Garl e o Conselho Desperto local estava trabalhando em contramedidas. Eles queriam evitar que sua terra sofresse o mesmo destino e também participar da colonização de Giera. No entanto, a menos que encontrassem uma maneira de lidar com as marés monstruosas, eles simplesmente se juntariam ao seu companheiro Côncio em uma luta desesperada. Faz sentido. Estou orgulhosa de você, Fanny. A Hidra anciã esfregou a cabeça no pescoço da filha no equivalente a uma carícia. Obrigada, mãe. Pronta? As minhas marcas. Vai. Faluel ativou os círculos de forjaria ao redor do conjunto de campo de êxtase.
Dessa forma, as energias místicas chegaram o mais perto possível do harmonizador antes de serem congeladas no local, assim como os encantamentos do artefato. Quando ela desligou o conjunto de campo de êxtase, as duas hidras combinaram sua dominação para interromper o feitiço de autodestruição. A Ardósia Limpa foi a primeira a atacar, bloqueando todos os encantamentos. As runas sobrecarregadas pararam de atrair energia do mundo, mas, ao mesmo tempo, o feitiço de auto-reparo também parou de funcionar, fazendo com que as rachaduras no harmonizador se espalhassem ainda mais. Faluel e Firval usaram sua habilidade de linhagem para dissipar o excesso de energia enquanto protegiam a magia de auto-reparo das seguintes Ardósia Limpa. O círculo de forjaria, desvendar, dividiu o núcleo de poder do harmonizador em pseudonúcleos e então os pseudonúcleos em uma sequência diferente de runas para cada magia da qual os pseudonúcleos eram compostos. O segundo círculo de forjaria, cifra, isolou as runas de camuflagem que encobriam o significado do resto dos encantamentos e as cortou dos cristais de mana. Identificá-las não foi uma tarefa fácil, já que as runas também se camuflavam. Cifra não conseguia forçar seu caminho sem acionar mais medidas de segurança. A magia funcionava focando no borrão em vez de tentar dissipá-lo e então o seguir humana até sua fonte. Sem poder, as runas de camuflagem se tornaram vulneráveis ao terceiro círculo de forjaria, reescrever. Desabilitar até mesmo uma única magia significava interromper o equilíbrio do núcleo de poder e fazê-lo desmoronar. Se isso acontecesse, mesmo com o feitiço de autodestruição bloqueado, o harmonizador iria desmoronar de qualquer maneira, e nem mesmo a Ardósia Limpa conseguiria impedir que a energia desequilibrada saísse do controle. Reescrever escaneou o núcleo de poder enquanto o feitiço de camuflagem desaparecia, substituindo-o pelo conjunto mais simples e adequado de runas sem sentido. Dessa forma, o fluxo de energia dentro do harmonizador não foi afetado pela perda das runas de camuflagem, e agora as hidras podiam levar seu tempo estudando as várias camadas de encantamentos. No papel, era um processo simples, mas já teria falhado se não fossem as condições excepcionais do experimento. A dominação das duas hidras empilhadas, cada uma apoiada por 7 fluxos de força de vontade. As mãos de Menadion encheram os círculos de forjaria até a borda, enquanto também deixaram um quase vácuo de energia mundial perto do harmonizer para enfraquecer suas magias. Por último, mas não menos importante, o redemoinho da vida da armadura Fortaleza Real de Firval aumentou a proeza de todas as magias e habilidades da Hidra em 10 vezes. Maldita Ardósia Limpa. Ela para a explosão, mas também continua borrando as runas. Os olhos da Hidra anciã estavam marejados pelo foco de usar visão de vida além do resto. De fato, mas a menos que encontremos uma maneira de desarmar o feitiço de autodestruição, que escolha temos? Faluel não estava em melhor condição. Decifrar os encantamentos sob os efeitos do Ardósia Limpa era como uma pessoa míope tentando ler um livro escrito com caracteres pequenos durante uma viagem turbulenta. Localizar as runas autodestrutivas foi fácil, pois elas já estavam sobrecarregadas. A parte difícil foi isolá-las do resto do artefato e dissipar o excesso de energia. Capítulo 2486 Legado da Família, Parte 2. Até aquele momento, o harmonizador continuaria se desintegrando e se consertando em um ciclo que terminaria no momento em que o metal encantado estivesse desgastado demais para se regenerar novamente. As hidras se concentraram em identificar com a visão de vida como o feitiço de autodestruição interagia com os outros e com os cristais de mana. Somente quando descobriram de onde o fluxo de energia se acumulava e as runas das quais ele era exaurido, eles puderam tecer o círculo forjaria, desarmar. Era uma magia que combinava os efeitos de cifra e reescrever. A sequência de runas de desarmar era flexível e precisava ser adaptada de acordo com a natureza volátil das magias que ela tinha que neutralizar e substituir. Levou tempo, esforço e várias tentativas, pois ao menor erro a sobrecarga de energia piorava e eles tinham que começar do zero.
Depois que o excesso de energia foi dissipado e o feitiço de autodestruição ficou fraco o suficiente para ser substituído por uma sequência de runas semelhante, porém inútil, as duas hidras puderam suspirar de alívio. Obrigada, mãe. Faluel restaurou o campo de êxtase para que a energia dentro do harmonizador permanecesse estável mesmo depois que ela desligasse o resto dos círculos de forjaria e fizesse uma pausa. De nada, querida. Já terminamos? Perguntou Firval. Você está brincando comigo? Não. Ainda temos que garantir que não haja mais protocolos de segurança e então encontrar uma maneira de recriar o harmonizador. Sem sua dominação e redemoinho da vida, os círculos de forjaria podem não ser o suficiente. Faluel respondeu. Você não pode me culpar por tentar. A Hidra anciã apertou os olhos e balançou o pescoço na tentativa de encontrar alívio para as dores de cabeça massivas que o esforço mental prolongado lhe causou. Você está me escravizando de graça. Eu posso te culpar, tudo bem. Faluel bufou. Você e minha mãe e nosso trabalho aqui pode mudar inúmeras vidas para melhor. Ou pelo menos melhorar minhas minas. Faluel riu. As duas hidras tiveram que esperar até que o descanso restabelecesse os efeitos do revigoramento e a armadura da fortaleza real reabastecesse suas reservas de redemoinho da vida antes de continuar sua pesquisa. Antes de tirar um cochilo, Faluel informou o Morouk do progresso que havia feito. Afinal, o harmonizador era parte do legado de sua linhagem e pertenceria a ele, junto com tudo que encontrariam dentro do laboratório secreto de Glemos. Muito obrigado, Lady Faluel. Estarei em dívida para sempre com você. O tirano havia mudado completamente sua atitude em relação à Hidra depois que ela concordou em ajudá-lo. Além disso, Faluel era o único membro do conselho, além de Ajatar, que estava defendendo seus interesses em vez de tentar roubá-lo às cegas com a desculpa de ajudar o reino a lidar com os ataques dos monstros. Não se esqueça dessas palavras quando for a hora de dividir o saque. Faluel desliga. Essa é uma ótima notícia. Nalrond ficou atrás de Morouk durante toda a conversa. Ter um harmonizador meu pode me ajudar a entender o próximo passo para fundir minhas duas forças vitais. Caso contrário, serei forçado a voltar ao Fringe para obter algumas respostas. E essa é uma experiência que não tenho desejo de repetir. A primeira vez tivemos sorte porque o Devan esperava me convencer a ficar. Agora, porém, teríamos que lutar contra uma tribo inteira de lobisomens e os deuses sabem quantos elfos sanguinários. Estou feliz em ver o quão altruísta você é. A voz do tirano transbordava sarcasmo. É do meu legado que você está falando. Eu nunca imaginei que você fosse um cara ganancioso. Nalrond franziu as sobrancelhas em surpresa. Não sou ganancioso, apenas desesperado. Morouk repreendeu. Normalmente não me importo muito com a diferença de riquezas e status entre Kila e eu, mas os preparativos para o casamento estão me deixando louco. Não seja ridículo. Os Ernas estão fazendo tudo. Como você pode ser o único estressado? O Rezar perguntou. Fácil. Primeiro, a lista de convidados. Morouk empurrou um longo pedaço de papel que uma linha vertical de tinta dividiu em duas metades perfeitas. Os convidados da noiva eram tantos que se estendiam até o fim do pergaminho e continuavam em suas costas. Os convidados do tirano, em vez disso, podiam ser contados em um dedo. Além de Ajatar, o Drake, ele não conhecia nem se importava com mais ninguém. Uau! Até eu posso fazer melhor. Célia considerou Nalrond um membro de sua família e, como ela não conhecia Priya muito, a caçadora e o resto dos Fastarovos já tinha concordado em sentar-se ao lado do noivo. Certo. Continue dizendo isso a si mesmo. Morouk resmungou. Você vai ser tão humilhado quanto eu durante a cerimônia quando as pessoas virem que você é literalmente um ninguém. Segundo, há a questão da casa. Se você está se referindo casa de campo para onde você se mudou, Fria me levou para visitar a nossa, e ela é magnífica. Nalrond deu de ombros. E esse é o problema. Disse o tirano exasperado. Morar na mansão Ernas não era grande coisa, já que ela pertence aos pais de Kila.
Nossa casa, em vez disso, será a casa de Kira e, além de mim, não trago nada para o lugar. Toda vez que sento em uma cadeira ou vejo um membro da equipe da casa, lembro-me do fato de que estou morando lá sem pagar aluguel. Isso me faz sentir como um hóspede em vez do senhor da casa. Nauhron ainda passava metade do tempo com os Fastarovs e a outra metade com Fria na mansão Ernas, então ele nunca havia pensado no problema. Imaginar como seria sua vida futura o fez engolir em seco. E espere para ver quando Orion tão educadamente e casualmente deixar as contas para os preparativos do casamento. Ele está me fazendo sentir como um maldito mendigo. Morok segurou a cabeça entre as mãos. Felizmente para mim, devido à decisão de seu fundador, os Ernas não sabem nada sobre a verdadeira magia espiritual. Preciso do meu legado de linhagem para que eu possa compensar minha falta de riqueza com meu conhecimento mágico. Eu realmente espero que essas minas de prata lhe rendam uma fortuna ou você vai se encontrar em uma situação ainda pior que a minha. Nauhron engoliu em seco novamente e com mais força. Depois que ele terminou de pagar o empréstimo de Lit, o que restava de suas ações era mais do que suficiente para se tornar um homem rico em Lutia, mas nada comparado à riqueza de uma antiga família nobre. Bem, pelo menos eu carrego meu legado de linhagem comigo. O Rezar respondeu. Eu posso ensinar Fria a maestria da luz, e então ela passa para toda a família Ernas. Moroko interrompeu. Cara, pelo menos meu legado é somente para os despertos. Meus sogros sabem sobre isso e podem apreciar meu gesto, mas não podem colocar as mãos nele. Você perderia o seu para sempre. Além disso, Girne e Orion sabem que sou um tirano, mas você disse a eles que é um híbrido. Você está brincando comigo. Isso é pessoal. Nauhron deixou escapar surpreso. Então você tem pouco a oferecer e um grande esqueleto no seu armário. O tirano estalou a língua enquanto balançava a cabeça. Você está ferrado, cara. Nenhum deles sabia que o desconforto com as contas, o acordo e tudo mais fazia parte do planos de Girne. Continua no próximo vídeo.